Página 463. O título é Obesidade Infantil. Bora? O título do assunto é Obesidade Infantil. Por que está acontecendo muito disso, obesidade infantil? Porque as crianças hoje em dia não estão comendo alimentos saudáveis, mas sim se entupindo de refrigerante, biscoito, salgadinho, comendo em horas irregulares. Então está levando a muitas crianças se tornarem obesas, fora do peso ideal. Então bora lá. Muita gente acha que uma criança gorda é uma criança saudável, mas isso não é verdade. A criança obesa pode se tornar um adulto obeso. A obesidade é um sério problema de saúde. Pode causar pressão alta e diabetes. E aumenta o risco do obeso desenvolver doença do coração. É importante que desde criança a pessoa mantenha o peso adequado, porque uma criança obesa... Então, uma criança obesa, no futuro, será um adulto obeso. E a obesidade traz sério problema, inclusive problema de coração. Antigamente, a diabetes era uma doença de adulto, de velho. Hoje em dia, as crianças pequenininhas já estão com esse sério problema da diabetes. Então, para isso, é recomendável não comer frituras, não comer mais do que necessário, não trocar as refeições por bolachas, balas, salgadinhos e chocolate e biscoito, porque tem gente, não quero almoçar não, eu vou comer o salgadinho. Não vou tomar suco não, eu vou tomar refrigerante. Então essa troca do alimento saudável por um alimento que não é saudável que está trazendo a obesidade. Caminhar sempre que possível, praticar esporte, preferir alimentos que contenham fibras. Então aqui embaixo tem: você já reparou que quando compramos um alimento vem escrito a data de sua validade na embalagem? Vocês já viram isso? Que na embalagem tem a data de fabricação e a data de validade. Isso é necessário porque os alimentos estragam, alguns mais rapidamente que os outros. A laranja e o pão, por exemplo, emboloram. O leite azeda e coalha e a carne apodrece. Por isso que a gente, antes de comprar, a gente tem que olhar a validade desse produto. Essas transformações dos alimentos são causadas pela ação dos seres microscópicos, que são as bactérias e os fungos. Em contato com certas espécies de fungos e bactérias, os alimentos emboloram e apodrecem. Olha como ficam. Vocês já viram o pão desse jeito? Não. Igual o desenho. Nunca viram o pão ficar assim? Não. Se a gente passar do dia às vezes lá em casa mesmo tem esse costume. Às vezes eu compro o pão e fico, sem comer o pão. Aí quando a gente vai ver, o pão tá mofado. Isso aí não se pode comer pão desse jeito, porque causa sérios problemas à nossa saúde. Os fungos são seres vivos que podem ser vistos a olho nu. Olho nu é sem precisar do auxílio do microscópio. Como os cogumelos e os bolores. Ou microscópios como os fermentos usados na produção de pães. Os fungos alimentam-se principalmente dos açúcares. As bactérias são microscópicas, quer dizer, são muito pequenininhas e nutrem-se principalmente das proteínas. Em ambientes frios, como no interior da geladeira, fungos e bactérias proliferam menos. Elas estão mais sujeitas à ação de fungos e bactérias do que outros tipos de alimentos. Vocês sabiam que a cebola, a gente quando partir ela, a gente tem que usar ela toda. Porque as pessoas têm mania de partir ela, não usar toda e guardar ela aberta na geladeira.
A cebola, ela absorve todo o fungo e bactéria que está na geladeira. Quando eu vejo, às vezes ela tá meio preta, marrom. Então a gente tem que comprar o quê? Cebola pequena. Porque quando partir para usar, a gente tem que consumir ela toda. Os alimentos que se estragam facilmente são chamados de alimentos perecíveis. Já ouviram falar assim, ó? Quem vier pro show ou para tal lugar, traga 1 quilo de alimentos não perecíveis. Já ouviram isso? Não perecíveis que não se estragam facilmente, certo? Como carne, verdura. E alimentos perecíveis, alimentos perecíveis que se estragam facilmente, então não perecíveis, né? Então, alimentos que se estragam o quê? Carne, verdura. Alimento que não se estraga, arroz, feijão, óleo, sal. Então aqui, eles estão mais sujeitos à ação de fungos e bactérias do que outros tipos de alimentos. Observe a foto desta página e da página seguinte. Ambas foram feitas em um microscópio e mostram um tipo de fungo e um tipo de bactéria. Então aqui, no outro lado, para riscar. Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. Olha só, no banheiro mesmo. As pessoas têm mania de colocar escova de dente na pia do banheiro. Isso é um perigo, porque as bactérias que estão ali do vaso sanitário, por mais limpo que esteja, elas entram na escova e podem causar uma bactéria na nossa boca. Então a escova de dente tem que ser guardada dentro de um armarinho, ou então com aquela tampinha, mas não pode ficar exposto em cima de pia de banheiro. Nada que vá para nossa boca pode ficar exposto na pia do banheiro, certo? Diga. Minha mãe botava as partes de escova de dente para cima e embaixo botava sanitária. Pronto, porque as bactérias não vão. Mas não, as pessoas têm mania de deixar em cima da pia. Então, quando a gente faz cocô, faz xixi, dá descarga, a bactéria sobe, ó. Ali vai para os lugares onde estão, certo? Fungos e bactérias estão presentes em todos os ambientes. Em uma floresta, vai ficar assim da descarga direto, não. Mas eu dou descarga com uma coisa fechada. E é outra coisa que a gente deve fazer. A gente tem mania também de dar descarga com a tampa aberta, mas o certo é você fechar e depois dar descarga, porque a bactéria não se espalha tanto. Em uma floresta, por exemplo, esses seres microscópicos se instalam nas folhas e nos galhos que caem e nos insetos e outros animais mortos. Esses restos formam o que se chama de matéria orgânica, que se transformam em adubos para botar para a planta crescer, certo? Os fungos e as bactérias são extremamente importantes nos ambientes, pois transformam a matéria orgânica em nutrientes que podem ser absorvidos, por exemplo, pelas raízes das plantas com água. Esses organismos fazem parte da biosfera e decompõem, fazem apodrecer a matéria orgânica. Por isso são chamados de decompositores. Fungos e bactérias são utilizados na produção de alimentos. Aquele leitinho fermentado, certo? Ele tem um tipo de bactéria chamado lactobacillus. Ele serve para controlar a nossa flora intestinal. E ele tem uma dosagem certa que a gente pode ingerir, como uma garrafinha daquela. Não podemos beber 2, 3, 4, que já faz mal à saúde. As pessoas até tomam, mas não devem, porque ela tem a medida certa de se tomar, certo? O pão francês, por exemplo, é feito da fermentação dos açúcares da massa por levedura, um tipo de fungo. Pode ver quando a gente bota o fermento do pão, que a gente bota água morna e deixa o tempinho, ele incha, certo? Devido a essa bactéria. As leveduras são usadas no processo de fermentação para a fabricação de bebidas e o etanol combustível. Bactérias são empregadas na produção de iogurte e queijo também. Levam um tipo de bactéria, mas é uma bactéria nociva à nossa saúde. A conservação dos alimentos.
Assar, cozinhar ou ferver elimina os micro-organismos presentes nos alimentos e retarda a sua decomposição. Por exemplo, a água. Quando a água não é mineral, então a gente tem que ferver ela para que possam matar os fungos e bactérias que tem nessa água, certo? Por isso se ferve o leite. Já ouviram alguma pessoa fervendo leite para poder beber? Porque mata as bactérias existentes nele. Esse é o processo de conservação que usa o calor. Outras técnicas de conservação são a pasteurização, a desidratação e o congelamento. A pasteurização. A pasteurização é um processo criado pelo cientista francês Louis Pasteur em 1856. Ela permite que os alimentos fiquem conservados por um tempo bem maior do que se fosse apenas cozido. A pasteurização permite que alguns alimentos como o leite, o iogurte, o suco, o queijo durem mais tempo. Então, para que dure mais tempo, tem que passar por esse processo de pasteurização. Nesse processo, o leite e os sucos, antes de serem embalados ou utilizados na fabricação de outros produtos, são aquecidos a 75 graus durante 20 segundos. Em seguida, baixa-se a temperatura muito rapidamente até chegar a 5 graus centígrados. Uma variação da pasteurização, denominada ultrapasteurização, é utilizada para os produtos chamados longa-vida. Longa-vida são aqueles leites de caixa, iogurte de caixa, como é o nome? Aquela farinha láctea de caixa. Esses são chamados produtos de longa-vida. Nesse caso, o aquecimento inicial é de até 140 graus por 3 segundos. Em seguida, baixa-se a temperatura até 32 graus. Os produtos são embalados em uma caixa especialmente criada para armazená-los e duram até 6 meses fora da geladeira. Por isso que leite, achocolatado, a gente compra no supermercado, ele está fora da geladeira, nas caixas chamadas de longa-vida. A pasteurização ainda ajuda a matar a maioria dos micro-organismos que estragam os alimentos. No entanto, mesmo sendo pasteurizado, o leite deve ser fervido antes de ser consumido. A desidratação. Outro processo de conservação dos alimentos é a desidratação. A desidratação retira a água dos alimentos e, com isso, dificulta a proliferação de micro-organismos, pois a água é fundamental para a sobrevivência desses pequenos seres. A carne seca, o bacalhau, as frutas secas e o leite em pó são exemplos de alimentos desidratados. O processo de desidratação pode ser acompanhado da salga de alimento, que aumenta a eficiência da conservação. O congelamento. Muitas vezes a gente faz o quê? A mãe de vocês separa os alimentos num potezinho e coloca no congelador para congelar. Ou mesmo a carne, quando chega do supermercado, fica onde? No congelador, para que possa ser conservada. Isso aí é chamado de congelamento. Fica muito tempo fora da geladeira. Fica podre. O congelamento, isto é, armazenamento de alimento em temperatura baixa, retarda a decomposição, a se estragar. O congelamento, quando feito de forma correta, conserva a qualidade dos alimentos. Lembra daquele dia que a senhora falou se deixar o suco sem mexer? Aí ele fica... Outras técnicas de conservação dos alimentos. Algumas técnicas de conservação dos alimentos eram utilizadas antes do desenvolvimento da geladeira, do congelador ou do freezer de equipamento de pasteurização e desidratação dos alimentos.
A defumação é uma técnica para conservar a carne. Acredita-se que a defumação da carne foi descoberta quando os seres humanos tentavam defender seus alimentos do ataque de animais e os deixavam próximos à fogueira. Com o calor, a carne desidratava e a fumaça lhe dava sabor diferenciado. Por exemplo, aquela mortadela bolonha, ela é defumada, ela tem um cheiro diferente. Como a calabresa, tem calabresa que ela é defumada, então ela também tem um cheiro especial, um cheiro diferente. Outra técnica de conservação consiste em guardar as carnes mergulhadas em gordura, evitando a entrada de oxigênio, o que impede que os decompositores sobrevivam. As sardinhas enlatadas, mergulhadas em óleo ou azeite, são um exemplo dessa técnica. Então, por isso que a sardinha vem dentro da lata, são chamadas de conservas. Vem dentro da lata transbordando de óleo. Por quê? Para evitar que ela fique estragada. A conserva em vinagre utilizada para vegetais torna-se um ambiente muito ácido, impedindo a sobrevivência de fungos e bactérias. Frutas cozidas e mantidas em calda de açúcar também são uma forma de conservação. Existem também potes de frutas e conservas que vêm numa calda, ele na calda também. Ali é para que evite se estragar. Alimentação saudável. Como você já sabe, para manter a saúde, precisamos comer alimentos variados, como frutas, legumes, verduras, cereais, ovos, carnes e leite. A carne e os ovos, o leite, seres derivados, contêm proteínas e gorduras necessárias ao crescimento. As raízes e os grãos contêm açúcares que fornecem energia. As frutas e verduras contêm vitaminas e sais minerais que protegem nosso corpo contra as doenças.